Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em tempos de crise, ganha destaque um debate entre defensores da chamada economia verde e os da economia solidária. A defesa do bem-estar e desenvolvimento sustentável é que está em pauta. Os debates na Rio+20 foram candentes por divergências conceituais. E hoje nós recebemos o professor Paul Singer, que é secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, e vai nos falar sobre o que distingue a economia solidária da tão apregoada economia verde. Professor, obrigado por estar aqui. Para o senhor, economia verde é um conceito cilada, como se falou lá na Rio+20, é uma farsa? Não, acho que não é nem uma cilada, nem uma farsa, mas ela pretende resolver a crise ambiental, que é grave no mundo inteiro, através de incentivos financeiros. Quer dizer, haveria bônus, como se fossem títulos financeiros, aos que não poluem, ou os que, inclusive, mantêm as florestas, que absorvem o gás carbônico e, dessa forma, evitam o aquecimento do planeta e assim por diante, mas através do jogo das bolsas. Acontece que o setor financeiro, notoriamente, é de curtíssimo prazo. Quer dizer, as pessoas entram no jogo da bolsa para lucrar imediatamente. Não há nenhuma perspectiva de longo prazo. E isto torna, portanto, muito pouco provável de que os problemas fundamentais do ambiente possam ser resolvidos dessa forma. Um caso notório é que está se acabando com a fauna marítima. Os peixes e os demais animais que são importantes nos oceanos para alimentar a população estão acabando. Não se consegue evitar a pesca predatória nos momentos em que os animais estão se reproduzindo. E eu tenho notícia de que em Portugal, por exemplo, que é um país em que a pesca sempre foi muito importante, as cooperativas de pesca estão fechando, porque não há mais o que pescar. E na Rio+20, a regulamentação da pesca marítima e, portanto, a preservação da fauna foi proposta, mas não foi aprovada. Professor, o senhor mencionou as cooperativas de pesca. Eu queria trazer para a economia solidária, porque, na verdade, muita gente pensa que a economia solidária é o sinônimo de cooperativa, é a repetição da cooperativa num conceito que já é incorporado pela sociedade. É a mesma coisa? É a mesma coisa no sentido de que os princípios básicos da economia solidária são exatamente do cooperativismo. No entanto, ele vai além. Quer dizer, hoje a economia solidária, na verdade, é a grande opção alternativa à economia capitalista financeira, essa forma atual, eu diria, um tanto degenerada do capitalismo. A economia solidária aposta, por exemplo, na agricultura ecológica. Todas as nossas cooperativas da reforma agrária, do movimento dos trabalhadores sem terra, mas todas elas, mesmo as de outros movimentos, fazem agroecologia. E fazem por convicção. Além disso, é lucrativo, porque os consumidores têm uma garantia de que nos seus alimentos não haverá produtos químicos venenosos e assim por diante. Também é muito melhor para a saúde dos trabalhadores. O uso dos venenos químicos afeta a saúde dos trabalhadores. E no Brasil, professor, a expansão da economia solidária, nós temos muitas experiências com esse perfil? Não, em relação ao tamanho do país, não são muitas. Em termos absolutos já é alguma coisa, a gente calcula que deve haver umas 30 mil empreendimentos de economia solidária. Em que área, que região do país? Tem muito no Nordeste, digamos, uma parte muito grande está no campo, está nas zonas rurais, porque na agricultura em particular já há uma boa
tradição de cooperativismo, a pequena agricultura, a agricultura familiar, ela não suporta a concorrência com o agronegócio, que é muito mais poderoso, muito mais dinheiro, muito mais tecnologia, a não ser se associando. A cooperativa dos pequenos agricultores tem condições de rivalizar com a grande propriedade. E nas cidades, professor, muito trabalhador pega o seu dinheiro numa rescisão de contrato de trabalho e pensa no negócio próprio. E as estatísticas mostram que muitas vezes esses negócios sobrevivem muito pouco tempo. Experiência de economia solidária nas grandes cidades, nós temos exemplos que deram certo e que vão bem? Não, há muitos exemplos, nem tudo dá certo, evidentemente, mas... Para começar, as chamadas empresas recuperadas. São empresas que foram capitalistas e entraram em crise. E essas crises, evidentemente, causam o desemprego de todos os empregados. Mas aí é possível que os empregados que vão perder o emprego se organizem em cooperativa e peçam ao juiz da massa falida poder continuar o trabalho. E geralmente isso é concedido porque isso é muito bom para os outros credores também, não somente para os trabalhadores, para os bancos, para os fornecedores. A chance de receber, né? A chance de receber, porque se a empresa fecha, o que sobra é muito pouco, né? Então, nós temos hoje algumas centenas de cooperativas que são empresas recuperadas, são indústrias em geral, mas também tem outras formas, e que estão indo razoavelmente bem. Agora, o grosso do público urbano da economia solidária são mulheres. E elas são lutadoras. São as mães da Bolsa Família, por exemplo, que são artesãs, vão para a luta, se organizam e geralmente avançam. É uma mensagem de esperança, uma alternativa, né? Principalmente em tempos de retração de economia, em que os cenários não parecem assim tão promissores. Para encerrar, professor, eu não posso deixar de tocar na questão política nos tempos atuais. O senhor é um petista histórico, fundador de partido e sempre muito atuante nos momentos, inclusive difíceis na vida do país, no resgate da democracia. O senhor foi vítima, né, do arbítrio. Como é que o senhor vê o seu partido hoje, o PT, dentro de um processo de evolução histórica, combinando com essa aliança que chamou tanto a atenção do PT com o PP de Paulo Maluf e que resultou naquela foto do presidente Lula apertando as mãos de Maluf? Foi chocante, sobretudo para os mais velhos, que se recordam do Maluf, herdeiro do regime militar e acusado gravemente de problemas de corrupção e assim por diante. Para a nova geração já não é tão importante, porque, por assim dizer, o Maluf foi perdoado politicamente, para começar por Fernando Henrique Cardoso. Maluf tornou-se parte da base do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e Lula fez a mesma coisa. Então, não há... É chocante para quem da minha geração, de repente, vê como se nada tivesse acontecido, mas o essencial já foi feito há muito tempo. Muito obrigada, professor Paul Singer. Uma boa noite. Muito obrigado, digo assim. Gabriel.